Vamos ver mais uma aí? Mais uma questão? Bora. Tem o... Pode abrir ele, por favor. Tem o áudio do JP aqui. Boa tarde, Rui. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu queria saber, Rui, se em algum momento, na sua visão, né, o aspecto psicológico das pessoas entra em jogo na situação toda, né, que tem sido discutida de revolução, ou até mesmo, né, no sistema. Porque, por exemplo, né, ao meu ver, quando você tem, por exemplo, o Bolsonaro, né, administrando o país, não é simplesmente a consciência dele, ele consciente administrando, mas tem toda a influência dos traumas dele, do ressentimento que ele possa ter, de um aspecto psicológico nesse sentido, né? Queria saber como você vê nessa questão do psicológico, porque geralmente, né, se fala muito no social, no político, e eu vejo que o psicológico é muito ignorado. Mas é isso, legal demais o papo. Até mais, boa tarde para todo mundo. Boa. Boa tarde. Bom, a psicologia é uma parte fundamental, né, da vida social. O que a gente precisa é definir qual é o papel exato da psicologia, né, na política, na vida social. A psicologia, tanto ela pode expressar, né, um sentimento social real, como ela pode expressar uma manipulação desse sentimento. Tudo vai depender da situação, né? É óbvio que a manipulação, ela não é absoluta. Nada é absoluto, né? Quando a gente fala na dominação, nós temos que levar em consideração que tudo isso é relativo. Funciona dentro de determinadas condições. Então, nesse sentido, o que é uma revolução? Uma revolução é quando a carga emocional da população, falando do ponto de vista psicológico, ultrapassa todo tipo de manipulação. A pessoa já não está disposta a aceitar a manipulação. Ela chegou num ponto tal, né, de ruptura com tudo que existe na sociedade, que ela já não leva em consideração aquilo. É manipulável? É manipulável. Mas já é um tipo de manipulação muito mais complexo, né? E se você tiver se você tiver o confronto entre a expressão verdadeira e genuína dessa tendência própria do povo, das amplas massas, e a manipulação, essa vai vencer. Se você tiver, né, uma política que expresse efetivamente o desejo da população, ela vai vencer. Não vai vencer a manipulação. Mas a revolução também pode ser manipulada para acontecer, né? Você pode convencer um conjunto de pessoas de que ela está sofrendo algo que ela não está, ou tu pode manipular um monte de gente para derrubar alguém que tu quer que caia. Sim. Nesse sentido também. Entendeu? Nesse sentido mais limitado, né? Eu vejo que meio que tudo é uma manipulação psicológica. Não, uma revolução, aí é que está, né? São coisas que a gente precisaria analisar com bastante profundidade. Uma revolução é um estado de espírito muito avassalador. As revoluções verdadeiras, a Revolução Francesa, por exemplo, a Revolução Russa, outras, elas acontecem quando todas as alternativas mais moderadas, mais econômicas, se esgotaram. Isso aí por isso é um sentimento muito profundo. Normalmente, quando você tem uma crise revolucionária, para você pode até derrotar a revolução, mas para você desfazer o estado de espírito, leva muito tempo. Veja, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha teve uma revolução em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. A revolução foi derrotada, foi reprimida. Mas a crise do país, né, e a situação geral do país era tão crítica que isso daí terminou. A única maneira que eles conseguiram de encerrar o problema foi com o nazismo. A burguesia teve que chamar o pessoal mais cachorro louco de todos para... Falou, agora não podemos mais passar por nada desse tipo. Mas era para conter a revolução ou para desvirtuar ela? Não, para se antecipar à revolução. Então entrou no vácuo de uma necessidade ali e implementou o nazismo. Entendi. E a burguesia... O nazismo ele foi tão violento porque a tendência revolucionária na Alemanha era muito forte também. Né? Você tem duas forças. Elas se alimentam, né?
A polarização social é um fenômeno que funciona assim. Esse daqui age, daí esse aqui aumenta a radicalização. Daí, quando esse aumenta a radicalização, aquele aumenta a radicalização. E assim vai, uma espiral que vai subindo, né? Quando na Alemanha teve a crise de 29, a situação começou a voltar a ser abertamente revolucionária. Quer dizer, a revolução nunca tinha se apagado completamente. Aí a burguesia olhou e falou, aqui não vamos enfrentar de novo o que aconteceu em 1918. E aí eles começaram a financiar amplamente o Hitler. Hitler foi financiado por todos os grupos econômicos importantes da Alemanha. Isso é um fato muito bem conhecido. Para não deixar os verdadeiros revolucionários tomar conta. Eles sabiam também que a classe operária alemã estava com uma direção muito ruim, né? Como resultado do que aconteceu na Rússia. Os partidos comunistas começaram a sofrer uma instabilidade por causa Eles aproveitaram essa instabilidade para impor uma derrota muito profunda à classe operária alemã. Mas e aquele negócio que falam que o partido nazista ele era o partido dos trabalhadores? Isso era uma maquiagem? Não, o partido nazista era um partido popular, né? Ele não era um partido tipo PSDB, de engravatados e tal. Mas não era propriamente os trabalhadores. Os trabalhadores votavam na social-democracia alemã e no Partido Comunista Alemão. O Hitler só teve 35% dos votos quando ele foi eleito chanceler. Quer dizer, é possível, eu não me lembro agora, mas é possível que o Partido Comunista e a social-democracia tenham tido, na época, somados mais votos do que ele. Só que a burguesia foi lá e falou, não, que tem que ser ele. Quer dizer, ele não tinha maioria. Depois que ele destruiu o Partido Socialista, que ele destruiu totalmente, e que não era uma coisa pequena de destruir, hein? Porque esse Partido Socialista era um partido muito, mas muito grande. Eles tinham clubes, eles tinham clube de futebol, eles tinham 50 jornais, era uma coisa gigantesca. O nazismo passou e destruiu tudo. Todos os centros culturais, os clubes, os restaurantes, tudo. Eles tomaram conta de tudo, destruíram tudo. E o Partido Comunista também era muito grande. Eles também destruíram tudo. Né? A hora que destruiu tudo, aí, lógico, você cria um sindicato nazista, o trabalhador né, não tem para onde correr, vai para aquele sindicato lá. E quem estava por trás disso, financiando isso, era a burguesia? Alta burguesia alemã. Mas qual era o interesse da alta burguesia alemã de fazer genocídio, de matar um povo, matar os judeus? Por que eles fizeram isso acontecer? Acho que foi um desenvolvimento da própria dominação do nazismo, né? Eu acho que a burguesia em si não faria isso daí, mas também não procurou impedir, né? Apareceu como uma necessidade política por causa do próprio de toda a propaganda dos nazistas, né? Aí era uma coisa deles, não era dessa alta burguesia. Foi meio que é uma coisa meio escatológica de fazer, né? Sim, mas o que eu tento entender é o porquê o disso. interesse desses financiamentos em que isso aconteça. Não. Eles financiaram o nazismo para o nazismo esmagar a força poderosa, que era a classe operária. Entendi. Os judeus era uma coisa secundária. Eles olharam e falaram assim, bom, ele vai mandar os judeus aí para um campo de concentração, sei lá o quê, vai colocar num gueto, tudo bem, é uma minoria da população. Não é uma coisa importante. Entendi. Não era uma pauta que eles estavam discutindo lá, que eles viram que ia ser tão grave assim. Deram de lambuja para o Hitler, né? Entendi. Falou, tudo bem, você quer pegar os judeus? Pega também, a gente também não gosta de judeu. Mas não era uma política central deles, não. É que depois virou um escândalo internacional, né? Sim. Porque foi muito violenta a repressão do nazismo contra os judeus.